Boas-vindas a este guia da The Foundry, by Ford College. Hoje o projeto de engenharia para ramificação no Git finalmente sai do papel e vai direto para nossa prancheta. Essa nossa análise é uma continuação direta daquela exploração sobre históricos de commits locais na trilha de ferramentas de desenvolvimento da Solana. Na lição passada, a gente viu como cada commit captura um instante perfeito no tempo, lembram? Mas olha só o detalhe. O que acontece quando surge a necessidade de trabalhar em duas coisas completamente diferentes ao mesmo tempo, sem quebrar aquele código que já está rodando liso? Pois é exatamente esse desafio arquitetônico que a gente vai resolver agora. E para mapear essa engrenagem, o nosso guia de hoje vai passar por 6 etapas bem diretas. Primeiro, o conceito de ramos, depois, o ambiente de prática, criando linhas de desenvolvimento, inspecionando o mapa visual, solucionando erros de percurso e, por fim, a preparação para a mesclagem. Então, começando pelo passo 1, o conceito de ramos. Um ramo, ou branch, pode ser imaginado como uma bancada de trabalho paralela e totalmente isolada. Na prática do Git, a gente está falando de um ponteiro super leve que se move pelo grafo de commits. A grande sacada aqui é que ele permite desenvolver novas ideias ou experimentos numa linha do tempo alternativa. Isso garante que a fundação central do projeto fique intacta e super segura. Basicamente, evita aquele pânico generalizado no chat da equipe caso o código experimental dê muito errado. Sabe como é, né? Bom, lá na lição anterior, a gente estabeleceu uma linha do tempo puramente linear, com os commits acontecendo passo a passo, dia após dia. O que é excelente para projetos super simples. Mas, se a ideia é construir um software robusto dentro do ecossistema Web3, a gente precisa de uma máquina um pouquinho mais complexa. É absolutamente crucial ter essa capacidade de desenvolver novas ferramentas simultaneamente, sem que uma funcionalidade atropele o trabalho da outra na nossa prancheta. Seguindo para o passo 2, o ambiente de prática. Antes de começar a desenhar novas ramificações, a configuração exige iniciar o repositório e depositar um único commit base. E esse passo é vital, tá? Ele atua como aquela fundação estável para toda a operação. A gente cria um diretório vazio, inicializa o Git com o comando init, adiciona um arquivo inicial e faz o primeiro commit. Pronto, isso estabelece o nosso famoso ramo main. Porque, pensa bem, sem essa âncora inicial, os ponteiros simplesmente não teriam uma origem sólida para se basear. E isso nos leva direto ao passo 3, criando linhas de desenvolvimento. Agora as coisas ficam interessantes. Ao executar o comando checkout com a flag "-b", duas coisas acontecem de forma incrivelmente eficiente. Um novo ramo chamado feature/a é desenhado e o ambiente de trabalho é imediatamente trocado para focar apenas nessa primeira funcionalidade. É literalmente como fechar a porta de uma sala e abrir a porta de outra, que está lá, limpinha, pronta para receber novas alterações, sem mexer em absolutamente nada no corredor principal. Fica bem claro aqui que esses dois ramos operam como linhas do tempo alternativas e 100% independentes. Se a gente alterar um arquivo na primeira bancada, o ramo da direita não vai fazer a menor ideia de que isso aconteceu. Essa segregação total é exatamente o que mantém as mudanças experimentais contidas. Então, se rolar um erro crítico na funcionalidade a funcionalidade B, que está sendo desenvolvida ao mesmo tempo, continua intacta, um verdadeiro alívio. Mas olha, tem uma regra de ouro absoluta no desenho paralelo. A gente precisa retornar ao ramo principal, o main, antes de criar uma segunda funcionalidade. Se pularmos essa etapa, a segunda funcionalidade vai nascer a partir da primeira, e aí os experimentos vão se misturar de um jeito desastroso. Ao voltar para o main primeiro, a gente garante que ambas as funcionalidades estão divergindo daquele mesmo ponto de partida estável. Criar o hábito de sempre verificar a base é, sem dúvida, o que separa os iniciantes dos engenheiros de software mais experientes. Avançando para o passo 4, inspecionando o mapa visual. Para fazer o diagnóstico correto desse nosso espaço de trabalho, um bom conjunto de ferramentas é essencial. Por exemplo, o comando branch-all lista todas as bancadas que estão disponíveis. Já o log-graph, com seus parâmetros, desenha a árvore de commits de forma super visual lá no terminal. E o comando status faz aquela checagem rápida no estado atual da nossa árvore de trabalho. Saber ler esses medidores é o que dá o controle absoluto sobre as engrenagens nos bastidores do repositório. Então, uma saída de diagnóstico perfeitinha vai mostrar o commit do main lá na base, atuando firme como um ancestral compartilhado. E a partir dele, a gente consegue ver dois ramos distintos de funcionalidade divergindo para fora, paralelos um ao outro. E notem que cada um carrega o seu próprio código único ali, representado por aquele código alfanumérico. É a representação mais pura de um trabalho isolado e super bem estruturado. Certo. Passo 5. Solucionando erros de percurso.
Sabe como é? Catástrofes técnicas são os supernormais e fazem parte do processo. Os errinhos mais comuns incluem construir uma nova funcionalidade no topo da linha do tempo errada, o que acaba gerando um grafo linear ao invés daquele paralelo bonitão que a gente acabou de ver. Outro sintoma muito clássico é deixar arquivos experimentais soltos pelo ambiente sem fazer o commit, que é basicamente o equivalente a tropeçar nas próprias ferramentas esquecidas do chão do laboratório. Bater o olho e reconhecer esses sintomas logo de cara já é meio caminho andado para a correção. E para consertar essa descendência linear acidental lá no repositório de testes, a gente precisa de uma precisão cirúrgica. O ponteiro do ramo pode ser simplesmente redefinido de volta para a base do main usando o famoso comando reset-hard. Isso passa um pano na bancada, limpa tudo e permite que a funcionalidade seja reconstruída direitinho a partir do ponto correto. Mas muita atenção aqui, viu? Esse reset-hard descarta o histórico local indesejado permanentemente, então é uma ferramenta que a gente usa com bastante cuidado e de preferência só em repositórios de prototipagem. E finalmente chegamos ao passo 6, preparação para a mesclagem. Tem um princípio fundamental de engenharia que precisa ficar gravado na mente. Trocar de ramo transforma instantaneamente a bancada de trabalho inteira para refletir aquele exato ponto no tempo. Os arquivos aparecem, desaparecem ou mudam de conteúdo no exato instante em que o comando de checkout é finalizado. É uma verdadeira mágica de troca de contexto absoluta. E se a gente seguir algumas regrinhas meticulosamente, o código experimental nunca vai poluir a nossa infraestrutura estável. Primeiro, ramificar a partir do ancestral correto evita confusões no histórico. Segundo, manter o ramo main totalmente livre de experimentos garante que sempre vai existir uma versão de produção que funciona perfeitamente. E terceiro, isolar cada ideia na sua própria caixinha cria um ambiente incrível para a inovação sem colocar o projeto principal em risco. Mas tudo isso nos deixa com um baita dilema arquitetônico. Se todo o esforço até aqui foi justamente para isolar o trabalho em realidades separadas, o que acontece quando esse código precisa, finalmente, colidir e se fundir no projeto final? A resolução de conflitos é uma verdadeira arte e é exatamente ela que vai ser o alvo da nossa próxima análise. Para dominar essa mesclagem de ramos, aprofundar os conhecimentos em controle de versão e descobrir muito mais sobre todo esse ecossistema da Web3, é só acessar forge.college. Um grande abraço e até a próxima exploração.